Olá, paz seja convosco, bem-vindos à História da Igreja, capítulo 9, uma trajetória católica no Brasil. Hoje iremos refletir sobre um período vital da história do Brasil, onde a Igreja Católica teve um papel fundamental na formação de nossa sociedade e cultura. Começaremos com a mineração de ouro nas Minas Gerais, um momento transformador no século XVIII que trouxe à tona questões espirituais e sociais que moldaram profundamente o Brasil. Durante esse ciclo, a Igreja foi parte de um complexo processo de evangelização e controle social, enfrentando tensões internas e externas como a presença da maçonaria e o crescimento das tensões sobre a escravidão. As relações entre igreja, poder e sociedade colonial foram ambíguas e frequentemente contraditórias, especialmente no trato com os povos indígenas e africanos escravizados. À medida que avançamos para o século XX, notamos novas transformações religiosas como o crescimento das denominações protestantes, o movimento pentecostal e a renovação da Igreja Católica que, através de movimento como a renovação carismática e a teologia da libertação, procuraram se aproximar das questões sociais e políticas que afligiam o país. Hoje, ao entendermos esse processo histórico, podemos refletir sobre como a religião tem moldado nossa sociedade e as lições que ainda podemos aprender dessa trajetória. Tópico 1: a região das Minas Gerais e as confrarias leigas, o ciclo mineiro. No século XVIII, o ouro encontrado na região das Minas Gerais transformou o Brasil, influenciando não apenas a economia, mas também a sociedade e a religião. Discutiremos como o catolicismo se manifestou nesse contexto com um enfoque nas confrarias leigas e no impacto da escravidão. Também abordaremos a relação entre a igreja e a maçonaria, que emergiu como um novo elemento neste cenário. Vamos agora entender em detalhes essa complexa inter-relação entre religião, sociedade e poder no Brasil colonial. A descoberta do ouro nas Minas Gerais marcou o início do ciclo minerador no Brasil. Este ciclo durou aproximadamente 70 anos, trazendo consigo um impacto profundo não só na economia, mas também na estrutura social da época. Além de Minas Gerais, o ouro também foi encontrado em Goiás e Mato Grosso, o que levou ao estabelecimento de uma sociedade mineradora. Esta sociedade era composta por brancos e africanos, escravizados com um papel marcante das irmandades religiosas. A Igreja Católica desempenhou um papel significativo tanto como um agente de contrato social quanto como uma influência espiritual. Neste contexto, é essencial entendermos como essas forças moldaram a religião e a sociedade no período colonial. Agora vamos adentrar nas particularidades dessas confrarias leigas e sua importância para o catolicismo na região. As confrarias leigas foram instituições religiosas compostas por leigos que desempenhavam um papel significativo durante o ciclo do ouro em Minas Gerais. Essas confrarias eram compostas tanto por brancos quanto por africanos escravizados, funcionando como um espaço de devoção e solidariedade em uma sociedade marcada pela hierarquia e pela opressão. Por meio de cerimônias religiosas e festividades, as confrarias ajudavam a criar uma identidade coletiva entre seus membros. Para os africanos escravizados, era uma forma de preservar elementos de sua cultura e obter um certo apoio espiritual e social. Estas organizações não eram apenas espaços de orações, mas também de assistência social, muitas vezes ajudando seus membros em momentos de necessidades. Assim, o papel dessas confrarias foi vital para o fortalecimento do catolicismo e para a resistência
cultural de seus membros. Um dos temas mais delicados durante o ciclo mineiro foi a posição da Igreja em relação à escravidão. A Igreja Católica, naquela época, não se opunha diretamente à instituição da escravidão, embora condenasse os abusos mais extremos. No entanto, o catolicismo da época procurava justificar a escravidão como uma forma de salvação para os africanos e convertendo-os ao cristianismo. Essa visão refletia a complexa relação entre religião, poder e economia. As confrarias leigas, por sua vez, eram espaços onde os escravizados encontravam alguma forma de refúgio e solidariedade. Esse contexto mostra como a Igreja lidava com as contradições entre seus ensinamentos e as realidades econômicas e sociais da época. No final do ciclo mineiro, um novo elemento começou a ganhar espaço na sociedade brasileira: a maçonaria. Este movimento, que havia se espalhado pela Europa, chegou ao Brasil e começou a atrair membros da elite colonial, incluindo alguns influentes dentro da Igreja. A maçonaria pregava princípios de liberdade, igualdade e fraternidade, muitas vezes entrando em conflito com os dogmas da Igreja Católica. A partir desse momento, a maçonaria começou a se tornar uma presença notável no Brasil, influenciando a políticas e relações de poder. Com o tempo, isso resultaria em confronto ideológico que deixaria marcas profundas na história do país. Agora iremos adentrar no tema A Sociedade das Minas, onde iremos abordar como esses eventos influenciaram o desenvolvimento da Igreja Católica no Brasil. No final do século XVII, os bandeirantes paulistas descobriram ouro na região das Minas Gerais, dando início a uma corrida do ouro que transformou radicalmente a economia e a sociedade colonial. Entretanto, não demorou para que o controle do território gerasse conflitos, como a famosa Guerra dos Emboabas. A coroa portuguesa interveio impondo pesados impostos para lucrar com essa nova riqueza, especialmente através do imposto conhecido como o quinto e mais tarde a temida derrama. Esses impostos, extremamente abusivos, provocaram revoltas e resistências por parte dos mineradores. A reação da coroa foi severa, incluindo a coleta compulsória de ouro como a raspagem do ouro das igrejas em Vila Rica. Vamos explorar como esses fatores históricos influenciaram a Igreja Católica e o contexto religioso da época. O início do ciclo do ouro foi marcado pela descoberta de minas ricas nas Gerais por bandeirantes paulistas. A promessa de riqueza atraiu colonos de diversas regiões, gerando tensões e conflitos. O mais notável desses confrontos foi a Guerra dos Emboabas, uma disputa entre os bandeirantes e os recém-chegados que procuravam explorar as jazidas. Eventualmente, a coroa portuguesa interveio para assumir o controle da área, estabelecendo uma série de medidas para garantir sua lucratividade. Essa intervenção foi justificada pelo desejo de proteger seus interesses econômicos e evitar que a região se tornasse independente. No entanto, essa política de centralização também resultou em uma sociedade altamente hierarquizada e conflituosa, com a Igreja tentando exercer sua influência em meio a um contexto de crescente tensão. A exploração aurífera trouxe não apenas riqueza, mas também uma política opressiva por parte da coroa portuguesa que impôs pesados tributos. O mais famoso deles foi o quinto, que cobrava 20% de todo o ouro extraído. Quando isso não era suficiente para atingir a cota estabelecida, a coroa implementava a derrama, uma cobrança compulsória que forçava os mineradores a entregar todo o ouro necessário para completar as metas estipuladas. Um exemplo marcante dessa cobrança foi em 1765, quando, para cumprir a cota, o ouro utilizado na decoração da igreja em Vila Rica foi raspada. Esse nível de exploração gerou descontentamento e revoltas,
contribuindo para um sentimento crescente de resistência contra a metrópole. Apesar desses esforços para controlar a produção, o contrabando e a evasão fiscal se tornaram práticas comuns, desafiando a autoridade portuguesa. Com o crescimento da produção aurífera, Portugal se preocupou em manter um controle rigoroso da região, não apenas em termos econômicos, mas também sociais. Para evitar a formação de um poder paralelo que pudesse desafiar a coroa, foi proibida a entrada de novas ordens religiosas nas Minas Gerais até o final do período colonial. Isso criou uma sociedade distinta, onde a ausência de ordens religiosas oficiais contribuiu para um ambiente mais laico e menos controlado pela Igreja. Ao mesmo tempo, essa sociedade era composta por uma grande miscigenação entre brancos e africanos escravizados. Esse contexto alterou profundamente a maneira como a Igreja Católica se estabeleceu na região, adaptando-se a um ambiente menos hierárquico e mais diversificado do que o encontrado nas áreas tradicionalmente controladas pelo clero. A Igreja Católica enfrentou um desafio significativo ao tentar se estabelecer na sociedade mineradora das Gerais, especialmente devido à sua postura em relação à escravidão. A presença de escravos africanos era uma realidade cotidiana, essencial para o funcionamento das minas e da economia local. A Igreja, embora condenasse os abusos, não se opunha diretamente à escravidão como instituição. Na verdade, em muitos casos, a Igreja procurava converter os escravos ao cristianismo, justificando essa prática como uma forma de salvação. Esse contexto levou a uma adaptação das práticas religiosas e a criação de confrarias leigas que incluíam africanos, permitindo que os escravizados participassem em certa medida da vida religiosa. Vamos agora discutir como essas dinâmicas influenciaram a organização e as práticas da Igreja Católica na região. Agora vamos abordar um tema polêmico e complexo, a relação entre a Igreja Católica e a escravidão no Brasil. Para entender essa questão, vamos usar como referência a obra do Monsenhor Maurílio César de Lima. Como sabemos, a escravidão é um tema que ainda reverbera em nossa sociedade, gerando debates acalorados. A Igreja tinha duas posturas distintas sobre a escravidão. Defendia oficialmente os indígenas, mas adotava uma posição ambígua em relação aos africanos. A condenação à escravidão indígena era expressa em bulas papais como a Sublimes Deus, de 1537, que proibia a captura de índios. No entanto, quando se tratava dos africanos, a postura era muito mais permissiva, chegando a aceitar a escravidão como uma prática inevitável dentro do contexto econômico e cultural da época. A justificativa vinha do direito romano, que legitimava a escravidão de vencidos em guerras, algo que foi amplamente explorado na colônia através do conceito de guerra justa. Essa mentalidade prevaleceu, influenciando profundamente a sociedade colonial brasileira e a atuação da própria Igreja. A Igreja Católica apresentou uma postura distinta em relação aos dois grupos que compunham a base de mão de obra escrava na colônia. Por um lado, havia uma defesa enfática dos indígenas, como vimos com as bulas papais que protegiam os nativos contra a captura. A Igreja que criou aldeamentos para catequizar e aculturar os índios, o que gerou conflitos com os colonos, que viam nesses atos uma ameaça à exploração da mão de obra indígena. Por outro lado, os africanos não tiveram o mesmo tratamento. Como o Monsenhor Maurílio ressalta, a escravidão negra foi amplamente aceita, sendo vista como necessária para o desenvolvimento da colônia.
A igreja permitia e até utilizava o trabalho dos escravizados africanos em suas construções e instituições. A justificativa para essa dualidade estava na aceitação do direito romano e na influência de outras nações europeias que também utilizavam escravos, como Inglaterra e França. No entanto, mesmo dentro desse contexto, fica evidente que a igreja falhou em aplicar de forma igualitária seus princípios de defesa da dignidade humana. Com a chegada de africanos ao Brasil, a Igreja Católica batizou-as à força, mas não ofereceu a mesma catequese dada aos indígenas. Isso levou à manutenção das práticas religiosas africanas que se fundiram com elementos do catolicismo, criando um sincretismo religioso único que ainda hoje pode ser visto em manifestações culturais como a lavagem das escadas da Igreja do Bonfim, na Bahia. A ausência de um ensino catequético eficaz fez com que os africanos reinterpretassem símbolos cristãos dentro do contexto de suas crenças ancestrais, dando origem a cultos como o candomblé. Essa fusão religiosa foi facilitada pela postura leniente do clero, que muitas vezes era mais focado em questões econômicas do que espirituais. Além disso, o concubinato entre senhores e escravos levou ao surgimento de uma grande população de mestiços que foram relegados à exclusão social. Com a abolição da escravatura, em 1889, essa marginalização deu origem a favelas e desigualdades sociais que perduram até hoje. A discussão sobre políticas afirmativas como cotas raciais é um reflexo das disparidades históricas que originaram nesse período. No século XVIII, Minas Gerais testemunhou o surgimento das Irmandades Leigas e Confrarias, grupos que se uniam sob a proteção de um santo padroeiro. Essas irmandades eram compostas por pessoas de diferentes origens sociais, incluindo escravos, libertos e brancos. Devido ao clima de intensa exploração do ouro, a sociedade mineira era bastante fluida e permitia uma certa mobilidade social. Assim, esses grupos desempenhavam um papel vital, tanto religioso quanto social, financiando a construção de igrejas e ornamentando-as com uma riqueza artística impressionante, especialmente no estilo barroco brasileiro. As irmandades também refletiam a diversidade racial da sociedade, com divisões entre irmandades de brancos, negros e mulatos. No entanto, a igreja oficial enfrentava dificuldades para manter o controle espiritual em uma região marcada pela busca de riquezas. Em Minas Gerais, devido ao contexto de idade social, a ortodoxia da Igreja Católica acabou sendo flexibilizada. Os bispos locais, buscando maior controle, começaram a liberar dispensas para a ordenação de clérigos com antecedentes não convencionais. Isso resultou em um clero mais próximo dos interesses regionais, o que por sua vez facilitou o ingresso de padres na maçonaria, que, embora fosse uma sociedade secreta, promovia ideais iluministas e de independência. Essa proximidade entre a igreja e a maçonaria contribuiu para que alguns clérigos se envolvessem em revoltas e movimentos de independência contra a coroa portuguesa. A influência maçônica pode ser vista em alguns elementos decorativos das igrejas mineiras, revelando uma fusão de símbolos religiosos e filosóficos. No entanto, o nível de compreensão desses padres sobre a doutrina maçônica ainda é objeto de debate entre os historiadores. As Irmandades Leigas em Minas Gerais eram mais que simples grupos religiosos. Elas desempenhavam um papel central na organização da sociedade. Em cidades como Ouro Preto e Mariana,
As irmandades não apenas competiam entre si pela construção de igrejas, mas também marcavam as distinções raciais da época. Cada grupo, seja de brancos, negros ou mulatos, possuíam suas próprias irmandades, criando igrejas dedicadas a seus santos padroeiros. Por exemplo, as igrejas de Santa Efigênia e Nossa Senhora do Rosário dos Pretos eram associados às irmandades de negros. Essa segmentação racial era refletida nas cerimônias e nas festividades, contribuindo para a identidade coletiva das comunidades locais. A construção das igrejas não apenas representava devoção religiosa, mas também uma forma de exibir status e riqueza. Com o tempo, essas irmandades se tornaram pontos de convergência cultural e social, ajudando a moldar a identidade mineira no período colonial. Agora vamos estar falando sobre a chegada do catolicismo na América Latina. O processo de evangelização não ocorreu de maneira respeitosa e dialógica, como deveria ser o ideal de evangelização. Ao contrário, o catolicismo chegou junto com o projeto colonial europeu, servindo como ferramenta para impor uma cultura e um sistema religioso já bem estabelecido na Europa. Essa imposição ignorava as culturas e religiões dos povos indígenas e africanos, tratando-os como tabula rasa, ou seja, como se suas culturas e crenças fossem inexistentes ou demoníacas. Esse cristianismo imposto não respeitava a alteridade nem promovia um encontro verdadeiro entre as culturas. Ao invés disso, ele buscava moldar os povos indígenas e africanos de acordo com os interesses do colonizador, frequentemente recorrendo à violência, ao medo e à repressão cultural. O que chamamos de catequese na América Latina foi, na verdade, uma forma de doutrinação que ignorava as tradições e cultura dos povos locais. Ao invés de construir um diálogo baseado no respeito às crenças indígenas e africanas, os missionários buscaram impor uma visão religiosa e cultural totalmente europeia, fundamentada em uma metafísica grega, distante da realidade bíblica e da cultura dos povos nativos. As religiões autóctones eram tratadas como práticas demoníacas que precisavam ser exorcizadas. Este processo não reconhecia a positividade religiosa dos indígenas e africanos, levando a uma evangelização que, na verdade, buscava a destruição das crenças locais para implementar o cristianismo europeu. Este método resultou em uma assimilação extremamente limitada, como os próprios missionários frequentemente relatavam. Uma das estratégias mais impactantes utilizadas na evangelização foi a criação de aldeamentos. Estes aldeamentos serviam para destribalizar os indígenas, removendo-os de suas terras e tradições para moldá-los segundo os costumes europeus. Dentro destes espaços, os indígenas eram submetidos a um processo de reeducação que os obrigava a abandonar suas práticas culturais e religiosas, enquanto nunca poderiam ser plenamente aceitos como iguais pelos colonizadores. Esse processo de aculturação violenta levou à perda das identidades tradicionais dos povos nativos, deixando-os sem um lugar de pertencimento. Nem eram mais indígenas, nem poderiam ser considerados europeus. Esse choque cultural teve impactos devastadores que são sentidos até hoje nas comunidades indígenas sobreviventes. Devemos considerar os métodos usados pelos missionários que muitas vezes se apoiavam no medo e na violência para garantir conversões. Citando o padre Nóbrega, após anos de tentativas, ele concluiu que o medo era o melhor e mais seguro caminho
para fazer com que os indígenas aceitassem a fé cristã. Essa prática distorcia profundamente o conceito de evangelização, que deveria ser um convite ao amor e à liberdade e não uma imposição baseada no terror. Isso levou a uma evangelização que não era autêntica, mas forçada, resultando em cristãos por obrigação e não por convicção. A história da evangelização na América Latina é, portanto, uma história de dor e imposição que devemos reconhecer para aprender com o passado. Tópico 2. Os movimentos messiânicos no interior do Brasil e o ciclo sertanejo. E vamos contextualizar o Brasil no início do século XX. Com a transição de um Estado monárquico católico para uma república laica, o Brasil passou por grandes transformações políticas e sociais. No entanto, esse processo de modernização ocorreu de forma desigual. Nas cidades, especialmente nas capitais, o desenvolvimento acelerado beneficiou principalmente as elites urbanas. Em contrapartida, o interior do país foi deixado de lado, tornando-se politicamente irrelevante e economicamente isolado. Outro fator importante foi o impacto da abolição da escravatura. Embora os negros fossem libertos, eles foram expulsos dos centros urbanos, pois não tinham meios para se sustentar. Simultaneamente, os imigrantes europeus passaram a ocupar os empregos antes realizados pelos ex-escravos. Isso levou ao surgimento das primeiras favelas no Rio de Janeiro, onde as populações marginalizadas buscavam refúgio. Esse ambiente de exclusão social foi terreno fértil para o surgimento de movimentos messiânicos que muitas vezes foram vistos pela história como episódios de loucura coletiva, mas que na verdade refletem reações complexas a um contexto de crise e exclusão. Agora vamos nos aprofundar no que se refere ao ciclo sertanejo no Brasil. Enquanto as metrópoles viviam um processo de modernização e transformação, o interior do país, principalmente o sertão, permaneceu isolado. Esse abandono gerou um cenário de miséria extrema para aqueles que não tinham acesso aos avanços urbanos. Sem assistência governamental e enfrentando duras condições de vida, essas populações se voltaram para lideranças espirituais que prometiam salvação e uma forma de justiça. Foi nesse contexto que surgiram os chamados movimentos messiânicos. Para muitos, esses movimentos eram uma maneira de responder às injustiças sociais e ao sentimento de abandono, embora frequentemente fossem interpretados pelas elites e pela Igreja Católica como uma forma de loucura coletiva ou fanatismo. Essas tensões sociais revelam um Brasil dividido, onde a busca por esperança levou milhares a seguirem figuras messiânicas que prometiam um novo mundo em contraste com a modernidade excludente das capitais. Agora iremos analisar a relação entre a Igreja Católica e os movimentos messiânicos que surgiram no interior do Brasil no início do século XX. A Igreja, que durante séculos foi uma das primeiras instituições de poder no país, enfrentava um novo desafio: a secularização do Estado e a concorrência de novas influências espirituais. Ao mesmo tempo, enquanto a Igreja condenava os movimentos messiânicos, muitas vezes os taxando de heréticos, ela não podia ignorar a influência que essas lideranças tinham sobre as massas empobrecidas e desesperadas. A atitude da Igreja era, portanto, ambígua. Ela os rejeitava oficialmente, mas temia perder sua posição dominante entre as camadas populares. Os movimentos messiânicos, que frequentemente buscavam resgatar valores de justiça e esperança, eram vistos como uma ameaça ao controle espiritual da Igreja sobre o povo. Assim, esses movimentos representavam tanto um desafio para a autoridade eclesiástica, quanto uma resposta às promessas não cumpridas de um Estado republicano e laico.
central para compreendermos certos episódios históricos no interior do Brasil. Trata-se da crença na chegada de um Messias, um Salvador que traria justiça e libertação ao povo. Esse Messias poderia ser o próprio Deus ou um emissário enviado para guiar os fiéis em uma luta espiritual e social contra o mal. No contexto brasileiro, muitos desses movimentos surgiram em regiões onde o Estado e a Igreja tinham pouca ou nenhuma presença, o que permitiu o surgimento de figuras carismáticas que se tornaram líderes espirituais. Entre os exemplos mais notórios estão os movimentos de Canudos e do Contestado, que ocorreram entre o final do século XIX e o início do século XX. Essas lideranças, como Antônio Conselheiro, acreditavam que estavam cumprindo uma missão divina, guiando os pobres e marginalizados em uma resistência contra as injustiças sociais e políticas da época. Para entender o contexto dos movimentos messiânicos no Brasil, é essencial compreendermos a influência de uma visão escatológica da Bíblia, particularmente a interpretação dos livros do Apocalipse. Os líderes messiânicos acreditavam que o retorno de Cristo estava próximo e que antes disso a humanidade passaria por um período de grande tribulação. Eles prometiam que após essa fase haveria um reino milenar de paz e justiça. No Brasil, essas ideias encontraram terreno fértil nas regiões rurais e isoladas, onde as comunidades eram deixadas à própria sorte, sem o apoio do Estado ou da Igreja. A falta de perspectivas e o aumento das desigualdades levaram muitos a se unirem em torno de líderes carismáticos que se proclamavam enviados de Deus. O discurso apocalíptico servia não só como uma forma de resistência, mas também como uma promessa de redenção para aqueles que sofriam com a miséria e a opressão. Agora vamos focar em dois exemplos emblemáticos dos movimentos messiânicos no Brasil: a Guerra de Canudos e a Guerra do Contestado. Ambos ocorreram em um período em que o governo republicano ainda estava consolidando e tentando legitimar seu poder. Antônio Conselheiro, líder de Canudos, e os irmãos João e José Maria do Contestado eram vistos como ameaças pelo Estado. Eles lideravam comunidades que se sentiam abandonadas pelo governo, prometendo justiça divina e salvação em meio às condições de extrema pobreza. Esses movimentos se desenvolveram em áreas onde o poder do Estado era frágil, permitindo que líderes espirituais ganhassem influência. Canudos e Contestado foram enfrentamentos que resultaram em violentos conflitos com o governo, culminando em massacres. Embora esses movimentos sejam frequentemente rotulados como fanáticos, eles refletem a profunda insatisfação popular com a ordem social e política da época. Contexto histórico da Guerra de Canudos. No final do século XIX, o sertão nordestino vivia em um estado de completo abandono. As populações rurais do Agreste enfrentavam uma realidade desoladora, marcada pela miséria, fome e violência constante. Em meio a essa situação, o poder estatal estava praticamente ausente, o que deixava os sertanejos à mercê de suas próprias soluções para sobreviver. Nesse cenário, o catolicismo popular se misturava com práticas religiosas indígenas, criando um sincretismo que se tornou parte da cultura local. As benzedeiras, parteiras e líderes espirituais eram vistos como autoridades reais capazes de trazer alívio para a dura vida cotidiana. É nesse contexto que surge Antônio Conselheiro, um beato carismático que rapidamente atraiu milhares de seguidores, prometendo justiça divina e redenção. A sua figura é descrita por Euclides da Cunha como um líder paradoxal, alguém que, apesar de suas crenças extremas, foi capaz de trazer alguma forma de utilidade para aqueles que o seguiram.
Antônio Conselheiro, um homem de profunda fé, tornou-se uma figura central na história de Canudos. Ele foi capaz de mobilizar milhares de sertanejos que, em meio ao desespero e à falta de esperança, encontraram nele um guia espiritual que prometia salvação. Conselheiro transformou o Arraial de Canudos em um refúgio para seus seguidores que viam o local como uma nova Jerusalém. No entanto, a ascensão desse movimento religioso e social começou a preocupar as autoridades locais e posteriormente o governo federal. Vendo Canudos como uma ameaça à recente república, o governo da Bahia solicitou ajuda para sufocar o movimento. Foi necessário o envio de forças federais para lidar com a resistência dos seus seguidores de Conselheiro. Somente após 4 investidas militares, Canudos foi destruído, resultando em um massacre onde muitos morreram de fome e sede. O movimento em Canudos não pode ser compreendido sem entender o papel vital da religião na vida dos sertanejos. A religião popular do sertão era um sincretismo que misturava o catolicismo com tradições indígenas, criando um sistema de crenças único e fortemente enraizado na cultura local. Para essas comunidades, a fé era a única resposta diante da pobreza extrema da opressão. Lideranças religiosas como Antônio Conselheiro ofereciam uma visão de esperança e redenção em um mundo marcado pela miséria. Canudos, nesse sentido, tornou-se um símbolo de resistência onde o discurso religioso se transformou em uma poderosa ferramenta de luta contra as injustiças sociais. Para entender a complexidade desse fenômeno, é fundamental recorrer às obras como Os Sertões, de Euclides da Cunha, que documentou os acontecimentos como jornalista, e ao filme A Guerra de Canudos, que oferece uma visão dramática dos eventos. Contexto histórico da Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado teve suas raízes em uma série de transformações que ocorreram na região sul do Brasil no início do século XX, especialmente após a proclamação da República. Até então, o interior do Paraná e Santa Catarina era uma área subdesenvolvida, dependente de rotas de tropeiros que transportavam gado. No entanto, a chegada da República trouxe consigo uma nova dinâmica de poder, com uma maior autonomia para os estados e, consequentemente, para os latifundiários. Esses proprietários de terra passaram a exercer controle absoluto sobre as terras, muitas vezes em detrimento das populações de lavradores locais. Quando o governo brasileiro concedeu terras à empresa ferroviária norte-americana Brazil Railway Company, o cenário se complicou ainda mais. Milhares de famílias que haviam cultivado suas terras por gerações foram despejadas, resultando em extrema pobreza e revolta. E é nesse ambiente de desespero que um novo movimento messiânico surgiu, liderado por figuras como os monges João Maria e José Maria, que mobilizaram a população para resistir à opressão. No coração do movimento messiânico do Contestado estavam seus líderes espirituais, que se tornaram figuras centrais na resistência contra as injustiças sociais da época. O primeiro líder foi o monge João Maria, que com seu discurso de fé e redenção conseguiu atrair uma grande quantidade de seguidores. Após sua morte, o monge José Maria assumiu a liderança e sua influência foi tão forte que após sua morte, em 1914, o movimento não se dissipou. Pelo contrário, continuou sob a liderança da jovem Maria Rosa, uma adolescente de apenas 15 anos que afirmava ouvir as ordens de José Maria do Além. A última fase do movimento foi marcada pela liderança de Deodato Manuel Ramos, que foi preso e condenado
mas não antes de prolongar a resistência por 4 anos de intensos conflitos. Esses líderes conseguiram um apoio significativo de influentes coronéis locais, tornando a luta mais duradoura e extensa do que a Guerra de Canudos. A Guerra do Contestado foi mais do que um conflito local. Foi uma manifestação de resistência contra as forças do Estado e as transformações que estavam sendo impostas às comunidades rurais. O movimento recebeu apoio de coronéis e outras figuras influentes da região, o que ajudou a prolongar os conflitos entre os camponeses e o governo por 4 anos. A Igreja Católica, por sua vez, não via com bons olhos o movimento, já que líderes messiânicos como José Maria e seus sucessores desafiavam a autoridade e a doutrina oficial da Igreja. A insubordinação desses líderes, que pregavam um catolicismo sincrético e muitas vezes distorcido, levou a Igreja a excomungá-los, como já havia ocorrido em outros movimentos messiânicos, incluindo o famoso caso de Padre Cícero no Ceará. No fim, a repressão do Estado foi brutal, culminando na prisão de líderes e no sufocamento da revolta. Tópico 3. O catolicismo. A influência do protestantismo pentecostal no Brasil. Após a segunda metade do século XX, o Brasil presenciou uma transformação significativa em seu cenário religioso com a ascensão das denominações evangélicas, principalmente o protestantismo pentecostal. A Igreja Católica, que antes dominava as práticas cristãs no país, começou a haver uma estagnação em seu número de fiéis, ao mesmo tempo que as igrejas pentecostais cresciam rapidamente. O principal fator que implica esse crescimento do pentecostalismo é seu apelo à experiência espiritual, com práticas como grossolaria, que significa falar em línguas, e um culto popular que se localiza nas periferias das grandes cidades. Além disso, os pastores dessas igrejas têm uma forte conexão com as comunidades que pastoreiam, o que torna as igrejas mais acessíveis e carismáticas. Esse fenômeno gerou uma migração religiosa, com muitos católicos se convertendo ao protestantismo, deixando a Igreja Católica em uma posição de buscar por renovação espiritual. O Concílio de Vaticano II, realizado entre 1962 e 1965, foi uma resposta da Igreja Católica às mudanças sociopolíticas e religiosas que ocorreram no mundo, incluindo o aumento do protestantismo pentecostal no Brasil. Esse concílio foi um momento de renovação dentro da Igreja, voltado para a adaptação ao mundo moderno. Ele tratou de temas como a liturgia, o relacionamento com outras religiões e o papel da Igreja na sociedade. Embora o Concílio Vaticano II tenha representado um esforço para atualizar a Igreja, o crescimento do protestantismo, com suas práticas vibrantes e experiências espirituais intensas, ainda desafiava a hegemonia católica no Brasil. A Igreja Católica começou a refletir sobre sua identidade e sua missão, buscando formas de atrair e manter os fiéis, ao mesmo tempo que procurava se manter fiel às suas tradições. Em meio às transformações religiosas e sociais, 2 movimentos se destacam na Igreja Católica no Brasil durante a segunda metade do século XX. A renovação carismática católica e a teologia da libertação. A renovação carismática, que teve início em 1967 na Pensilvânia, trouxe para o catolicismo práticas similares às do pentecostalismo, como o falar em línguas e o louvor vibrante durante as missas. Esse movimento
visava reavivar a fé católica e atrair os fiéis que estavam migrando para as igrejas evangélicas. Em 1969, o movimento chegou ao Brasil, onde se espalhou rapidamente, reunindo milhões de adeptos. Por outro lado, a teologia da libertação surgiu como uma resposta aos regimes ditatoriais da América Latina nas décadas de 1960 e 1970, com uma proposta de engajamento político-social e foco na luta contra a pobreza e as desigualdades. Embora a teologia da libertação tenha sido uma tentativa de integrar a fé católica com a luta dos direitos dos pobres, ela enfrentou resistência, principalmente por sua associação com o marxismo. Esses movimentos marcaram a tentativa da Igreja Católica de se atualizar diante dos novos desafios do mundo moderno. Resumo do capítulo. O texto discute um período essencial da história do Brasil, começando com o ciclo do ouro nas Minas Gerais no século XVIII, que trouxe grandes transformações sociais e religiosas. Nesse período, a Igreja Católica desempenhou um papel central, especialmente através das confrarias leigas, que eram espaços de devoção e assistência social. Embora a Igreja tenha condenado o abuso contra os escravizados, ela não se opôs à escravidão, mantendo-se integrada à estrutura social da época. No entanto, o surgimento da maçonaria trouxe novas tensões ideológicas, desafiando o domínio da Igreja sobre as ideias e mais tarde influenciando os movimentos de independência no Brasil. No contexto da escravidão, a Igreja demonstrou uma postura ambígua, aceitando a escravidão africana por motivos econômicos, enquanto condenava a escravidão indígena. Esse fator gerou um sincretismo religioso entre os africanos, misturando suas crenças com o catolicismo. A mobilidade social em Minas Gerais também permitiu a formação de irmandades e confrarias que se tornaram fundamentais para a sociedade local, incluindo um clero mais alinhado aos interesses locais e até vinculado à maçonaria. No século XX, com a crescente adesão ao protestantismo pentecostal, a Igreja Católica iniciou uma renovação com o movimento como a renovação carismática e a teologia da libertação, que buscavam integrar a Igreja nas lutas sociais e políticas, apesar das resistências internas. Ao final deste estudo, esperamos que tenhamos adquirido uma compreensão mais profunda sobre a relação entre religião, poder e sociedade no Brasil. O papel da Igreja Católica no ciclo do ouro, sua relação ambígua com a escravidão e os movimentos messiânicos, bem como a adaptação da Igreja nos desafios do século XX, são fundamentais para entender como nossa história foi moldada. A transição do século XIX para o XX trouxe consigo muitos desafios, incluindo as profundas mudanças sociais, como a abolição da escravatura e a crescente marginalização dos ex-escravizados. O surgimento da renovação carismática e da teologia da libertação dentro da Igreja Católica representou um momento, melhor dizendo, de transformação, enquanto as ideias de liberdade, justiça e envolvimento social ganhavam força no cenário religioso. Essa busca por uma igreja mais próxima das questões sociais e políticas foi uma resposta à crescente migração dos fiéis católicos para o protestantismo, principalmente o pentecostalismo. Que possamos refletir sobre a importância de reconhecer as raízes históricas que nos formaram como sociedade, não apenas na esfera religiosa, mas também nas questões sociais e culturais, que continuam a afetar as nossas vidas. Que a fé, a busca por justiça e igualdade
e a reflexão sobre o passado nos conduzam a um futuro mais justo e solidário. Oremos. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, louvamos e agradecemos por nos reunir neste momento de reflexão. Nós te damos graças por sua presença constante em nossas vidas e por nos guiar na compreensão dos eventos que formaram a história do nosso país. Senhor, sabemos que em todos os tempos a tua igreja foi chamada a ser luz no mundo e pedimos que, assim como no passado, ela continue sendo um farol de amor, justiça e verdade para todos os povos. Pedimos perdão, Senhor, pelas falhas do passado, quando muitas vezes a igreja se distanciou de seus ensinamentos, seja ao apoiar sistemas de opressão como a escravidão ou ao se afastar de uma verdadeira solidariedade com os mais necessitados. Sabemos que a tua vontade é de amor e de libertação e clamamos por sabedoria para corrigir os erros do passado e caminhar com mais fé e compaixão. Senhor, derrama o teu Espírito Santo sobre nós, para que possamos viver em união e paz, acolhendo os que sofrem e lutando pela justiça em nome do país. Que o exemplo de nossos irmãos do passado, que buscaram a liberdade e a dignidade, nos inspire a continuar a trabalhar por um mundo mais justo e igualitário. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e agradecemos. Amém.